eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz e da vitória nessa hora e da vitória nessa hora.
aquele que a morte venceu, aquele que nos livrou do império das trevas, ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Yeshua, Yeshua, Yeshua. Adoramos a Ti, adoramos a Ti, Yeshua, 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 o meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e Você pode abrir os seus lábios e glorificar o nome daquele que era, que é e que há de vir. Jesus, Jesus, nós te adoramos. Nós te adoramos. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Declare a Ele, seja a glória e a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Declare mais uma vez, seja a honra, seja seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, Poderoso Deus, minha alma anseia por Ti.
Aleluia. Boa noite, gente. Boa noite para você que está aqui, para você que está nos acompanhando aí através do YouTube. Que Deus em Cristo lhes abençoe. Como é bom poder estar na casa de Deus. Como é bom poder cultuar a Deus. Como é bom. O salmista Davi já dizia: alegrei-me quando me disseram. Só em ouvir ele já ficou alegre. Imagine quando ele estava no santuário. Só em ouvir ele já se alegrou. Imagine quando ele estava no santuário. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos e mais uma vez declarar que ele é poderoso. Feche os teus olhos e declare mais uma vez que ele é poderoso. Vamos lá? Poderoso Deus, Poderoso Deus, poderoso Deus. você que está na sua casa, adore a Jesus conosco também, aí onde você está. Ceia por ti, Diga que ele é poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. minha alma anseia, Minha alma anseia por ti. ao que está sentado no trono, Está sentado com os teus olhos fechados, adore a Jesus, vai. no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio dos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio dos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Você pode celebrar ele com as tuas palmas nessa noite? Senta aí, gente, senta aí. Enquanto o Ministério de Louvor estava adorando, eu estava me lembrando de uma palavra. Palavra essa que todos nós conhecemos. Primeiro livro de Samuel 17, verso do número 1 Samuel 17, verso do número 45. A Bíblia diz assim: e disse Davi ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel,
na qual tens afrontado. Eu não sei como é que foi o seu dia, não sei como tem sido esses dias, especificamente falando. O certo é que todos os dias nós temos desafios a ser vencidos, a ser superados. Eu não escrevi nada hoje, não trouxe meu computador, não escrevi nada. Eu sequer hoje, durante o dia, tive tempo de pegar minha Bíblia. Tem mais alguém aí como eu, como pastor, que não teve tempo de pegar a Bíblia hoje? Alguém mais não pegou a Bíblia para ler hoje? Levanta a mão. Ali a Suzana, a Daia. A gente tem que ser sincero. A falsidade e a hipocrisia, ou seja, aquele que fala para simplesmente tentar se sobressair, ela é como uma areia movediça. Então, você tem que ser sincero com você mesmo, sincero com Deus. Tem dias que, como você já me ouviu falar aqui, a vida ela é dialética. Tem dias que você amanhece o dia querendo amar tudo e a todos. Tem dias que você quer mais é mandar todo mundo para o inferno. Tem dias que você quer que todo mundo desapareça da sua frente. Tem dias que os dias não são uns iguais aos outros, mas tem dias que parece que as coisas elas estão fechadas, parece que o céu está de bronze, parece que as coisas elas estão mais difíceis. Quem aqui nunca passou por um dia que você olhou e disse: eu acho que hoje eu não deveria nem ter levantado da cama? Por quê? Porque tudo aquilo que tinha que dar errado, deu errado. E você precisa aprender a conviver com isso. E como eu disse, eu não escrevi nada hoje, mas se eu pudesse hoje dar um tema para essa palavra e para essa reflexão que você vai ouvir, eu diria, entendendo as estações. Você precisa entender a estação em que você está vivendo. Assim como as estações do ano, nós temos 4 estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. Assim como as estações do ano, assim é a nossa vida. Nós vivemos em ciclos, vivemos em estações, que precisamos entender qual é a estação que nós estamos vivendo. À medida que você entende qual é o tempo que você está passando, fica mais fácil. Por que fica mais fácil, pastor? Porque você sabe que no inverno, o inverno por si só já é frio. Então você sabe que no inverno você tem que se agasalhar mais, você tem que se proteger do frio. E a estação do inverno, ela é aquele momento difícil que você enfrenta, aquele momento difícil que você vive, que todos nós vivemos. Ninguém é isento de problemas. Davi é a pessoa que você já me ouviu falar em cima desse altar, que ele é um homem segundo o coração de Deus, e como todo homem segundo o coração de Deus, ele é imperfeito. Pensa num cara imperfeito, é Davi, cheio de erros, cheio de defeitos, cheio de falhas, mas alguma coisa em Davi chamou a atenção de Deus. Davi é o homem que vai mostrar para mim e para você que a vida é feita de fases. Você sabe, você lembra que Davi um dia foi ungido pelo profeta Samuel, o filho mais novo de Jessé, o Belemita, e Belemita não é sobrenome, é a origem. Quando o profeta Samuel chega na casa de Jessé, seu pai, Davi estava no campo apacentando ovelhas. Quando o profeta Samuel o unge, amando do Deus vivo, o que acontece com Davi depois? Acontece nada, a vida segue normal. Ele vai voltar para o campo, vai voltar para apacentar a ovelha, a vida que segue. Davi está vivendo esse ciclo, esse tempo. Qual é o tempo, pastor? Apacentador de ovelha. Não é nada anormal, não é nada fora do comum. Eu agora tenho a unção de rei, eu agora então não vou mais cuidar de ovelha, eu agora vou para o palácio, vou lá e vou dizer para Saul: Saul, sai daí, porque o profeta me ungiu, agora eu preciso assumir o teu lugar, eu preciso assumir o lugar de governo. E é sobre isso que eu quero ministrar essa noite, sobre lugares de governo, e que até você chegar nos lugares de governo, existe um caminho a ser trilhado, existe uma jornada, existe uma rota a ser seguida. Davi, quando é ungido, ele entende que por mais que ele agora está debaixo de uma unção de governo para reinar, para liderar, ele sabe que existe um tempo e existe um raciocínio, uma linha teológica na qual nós entendemos que esse tempo, ele vai durar de 12 a 15 anos. E aonde Davi vai estar entre o tempo que ele vai reinar depois sobre Hebrom, Judá e por fim sobre Israel,
aonde ele é ungido, ainda sendo um pastor de ovelha, até ele chegar ao momento de assumir a nação de Israel, vai levar esses 12 a 15 anos. E o que vai acontecer, pastor, entre o tempo da unção e até o tempo dele exercer governo? Vai acontecer ciclos. E Davi vai entender esses tempos e essas etapas na qual ele vai passar. À medida que você discerne o tempo em que você está enfrentando, até chegar ao tempo do governo, no qual é aquilo que Deus estabeleceu sobre a tua vida, o tempo da plenitude, aonde você vai governar, que você vai reinar, que você vai entender que você chegou ao centro da vontade de Deus. Existem caminhos a ser percorrido. E se nessa noite nós tivéssemos a oportunidade de chamar Davi aqui e dizer assim: Davi, conta pra gente, para nós aqui da Casa do Oleiro Church, para aqueles que estão nos acompanhando através das redes sociais, o que você enfrentou nesse caminho, Davi diria, e nós escreveríamos um livro a respeito da vida dele, porque foi muita coisa que aconteceu nesses 12 anos de trajetória até assumir o reinado de Israel. O que você precisa entender à luz da Bíblia é que todos nós, se nascemos, for para cumprir uma missão, cumprir um propósito, para assumir o comando, assumir o governo. Segundo o apóstolo Paulo, nós já governamos. Aonde, pastor? Nas regiões celestiais. Existe um lugar que é meu, existe um lugar que é teu, e nós estamos assentados às regiões celestiais com Cristo. Agora, o que você precisa entender é que para você assumir essa posição de governo, existe algumas etapas e você não pode queimar etapa, você não pode desviar caminho, você não pode desviar rota. Então, se eu fosse dar um tema para essa reflexão, eu diria as estações, discernindo as estações. Davi entende que a estação em que ele está vivendo, apenas um garoto de 13 anos, depois de ungido rei, a estação em que ele está vivendo é estação de trabalho. Ele é pastor de ovelha, ele está pastoreando. Se perguntasse: Davi, o que você está fazendo aí? Estou no meu ofício. Qual? Pastoreando, pastor de ovelha. Pastor de ovelha. Davi, ele é um cara que nos ensina muito no Salmo 23. Quando Davi vai narrar o Salmo 23, ele inicia dizendo aquilo que todos nós, até as crianças que hoje estão na escolinha, graças a Deus por isso, louvar a Deus pela vida da Lilian, esposa do Joel, e pela vida da Esther, do Eric, que estão revezando com as crianças aí. Senão você já viu como é que estava aqui, né? Onde é que eu estava? Onde é que eu estava? Pastor de ovelha. A vida pastoral, Davi nos ensina quando narra o Salmo 23. Voltei. Quando ele narra o Salmo 23, ele vai dizer assim: o Senhor é o meu. O Senhor é o meu. Por que Davi não diz o Senhor é meu amigo? Porque Davi não tinha amigos. Davi, ele quer atribuir alguma coisa a Deus, ele começa dizendo: o Senhor é o meu bom. Eu não tenho amigos, eu não sei o que é literalmente uma amizade, então eu não posso dizer o que é amigo. Não posso dizer que Deus é meu amigo, porque eu não tenho amigos verdadeiros. Ele poderia ter escrito: o Senhor é o meu pai, mas ele era desprezado pelo pai. Ele não sabia o que era paternidade. E uma vez que você não sabe o que é paternidade, você não pode escrever sobre pai, sobre ser pai, ou sobre o que um pai representa para um filho. Então, como ele era desprezado pelo próprio pai, ele não pode escrever pai. Davi poderia escrever: o Senhor é o meu irmão. Só que Davi também, indiferente do pai, ele era desprezado pelos irmãos. Então ele não pode escrever: o Senhor é o meu pai, o Senhor é o meu amigo, o Senhor é o meu irmão. Ele olha para a maneira que ele está, todo sujo, fedendo a ovelha. Ele olha para as ovelhas que ele tem cuidado com tanto amor do seu pai. Ele vai dizer: eu vou escrever sobre mim, eu vou escrever a minha história, eu vou escrever como eu me vejo, como eu cuido do rebanho, o que são as ovelhas para mim, o que eu faço com elas. Então ele vai escrever a própria vida. Ele vai dizer assim: o Senhor é o meu pastor, e de nada tenho falta. Na segunda, ou melhor, na terça-feira à noite, eu estava falando com um pastor que veio a Novo Hamburgo, e ele veio a um compromisso. Depois do compromisso ele passou lá em casa, foi jantar lá em casa, e nós estávamos conversando na mesa, e a gente entrou por esse caminho a respeito de igreja, ministério, ministério pastoral, colocamos algumas coisas
que a gente tem visto, tem ouvido, tem vivenciado, presenciado. E ele me contou a respeito de um pastor que, infelizmente, algumas decisões precipitadas, alguns caminhos tortuosos, e ele aconselhou esse homem de Deus, e infelizmente esse pastor resolveu não ouvir o conselho, e o seu fim foi trágico. E a gente está falando sobre isso, porque se existem duas categorias de gente que hoje não tem crédito na sociedade, você sabe dizer qual é. Quem arrisca dizer quais são as duas categorias, as duas classes de pessoas que perderam crédito na sociedade? Quem arrisca? Hã? Político e pastor. Ambos são considerados ladrões. E nós estávamos comentando a respeito disso. E dentro da nossa conversa, dentro do nosso diálogo, nós, nessa troca de informação, como é difícil hoje, como é complicado hoje a gente poder olhar para uma pessoa e lhe dar um voto de confiança. Eu sou pastoreado. O meu pastor que exerce cobertura sobre minha vida, ele é um cara que quando eu sento na mesa da sua casa, junto com ele, eu sou confrontado. A última vez que nós sentamos e conversamos, ele me falou algumas verdades, disse: se você não está gostando do que você está ouvindo, levanta e vai embora, ou bate em mim, me surra. Eu disse: não, eu entendo que como pastor de uma casa, de uma igreja, e como alguém que está debaixo de uma cobertura espiritual, eu preciso ouvir aquilo que Deus quer falar comigo. A pior pessoa que existe dentro das igrejas é aquelas que dizem que não tem pastor, ou seja, Cristo é minha bandeira, ninguém governa ela, ela faz o que quer, onde quer, vai onde quer, faz o que dá na telha, ela faz. E quando Davi diz: o Senhor é o meu pastor, e Jesus é considerado o bom pastor, aquele que dá vida pelas ovelhas, Davi está nesse período. Qual o período, pastor? Qual a estação? A estação de cuidar de ovelhas. Só que ao natural a estação vai mudando, ao natural a estação vai passando o bastão uma para outra. Você entende que o texto que nós lemos, que está falando quando ele afronta o gigante Golias, ele tinha ido somente levar alimento para os seus irmãos? Ele tinha ido somente levar alguma coisa para os seus irmãos comer? Só que ao natural a estação vai passando. Por quê? Porque quando ele vê o gigante afrontando o povo de Deus, ele vai dizer assim: olha, eu vou acabar com essa bagunça, eu vou acabar com esse negócio. Porque se vocês não são homens suficientes para enfrentar esse cara que já faz 40 dias, que está vindo aqui, que está zombando da cara de vocês, não tem problema. Eu vou enfrentar esse cara. E você sabe a história. Os seus irmãos vão dizer: não, volta para casa, vai cuidar das ovelhas. Você não era nem para estar aqui, você não era nem para existir. O que você está fazendo aqui? Volta para casa. Os irmãos não acreditaram, chamaram Saul. Saul, tem um garoto aí que ele quer enfrentar o gigante. Saul vai olhar para ele. Duas coisas passam na cabeça de Saul nesse momento. Primeira, esse garoto, se ele for assim, ele vai morrer. Saul também guerreiro. Os demais soldados guerreiros, e guerreiro de verdade, não frouxo, não covarde. Ele olha para o garoto e diz assim: bom, se ele vencer, ele vai estar com a minha armadura, o povo vai pensar que sou eu vou me sair por cima, eu vou me sobressair. Agora, se ele morrer, o prejuízo vai ser menor. Então, independente entre viver ou morrer, vai, pelo menos se protege. Pelo menos tenta se proteger, se defender. Não vai dizer que depois eu não fiz nada por você. Dê a minha armadura para você vestir. Quando Saul dá a armadura para Davi, Davi vai para tentar lutar com a armadura de Saul. Ele vai dar um passo, vai dar 2 passos, e aquilo vai ficar desconfortável nele. E ele vai dizer assim: não, eu não vou lutar com isso daqui não é meu, eu não quero isso daqui. A primeira verdade que você precisa entender aqui é que aquilo que Deus deu para você, quem sabe não deu para mim. E aquilo que Deus deu para mim, não adianta você tentar usar, porque não vai dar certo. Cada um tem a sua ferramenta. Quem está entendendo diz amém. Cada um tem a sua área. Cada um tem uma ferramenta. Cada um tem uma armadura. Por quantas vezes eu vi pessoas frustradas e decepcionadas? Por quê? Porque se espelharam em alguém e usaram a ferramenta daquela pessoa, usaram a armadura daquela pessoa. Eu mesmo, muitas vezes, me espelhei em homens e mulheres, e até mesmo dizia assim: eu quero pregar igual esse cara. Tentava pregar igual ele, estava errado. Por quê? Porque a armadura do teu irmão não dá certo em você.
Olha para a tua mão assim, olha para a palma da tua mão, olha para a tua mão assim. Olha para a ponta dos teus dedos. Na ponta dos teus dedos tem digitais. Entre mais de 7 milhões de pessoas, não existe nenhuma pessoa que tenha digital igual a sua. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que você tem uma identidade ímpar. Você tem uma armadura, tem uma ferramenta que, se eu tentar usar ela, vai dar errado. Você tem uma ferramenta que Deus não entregou a outro. Pode ter parecido, mas igual não tem, não existe. Existem pessoas que o evangelho vai chegar até elas através de você e não de mim. Existem lugares que você vai ter o acesso e eu não vou ter. Ou seja, a missão lá dentro daquele lugar é para você, não é para mim. Por quê? Porque você é ímpar na terra, não existe outro igual a você. Então, Deus, quando Ele permitiu que você viesse ao mundo, Ele olhou para você, deu o teu nome, deu a tua identidade e disse: você nasceu para isso, vai. Quando Deus manda Samuel ir na casa de Jessé, se fosse pela ótica humana, não, vou ungir Eliabe, Abinadab, vou ungir esses aqui que são os mais bonitos, têm aparência de rei. Mas Deus não se ilude pela aparência. Deus, Ele não se ilude por aquilo que os olhos dos homens vê. Deus, Ele vai além, Ele olha o coração. É por isso que Salmos 89 e 20, o próprio Deus vai dizer assim: olha, eu estava procurando um homem. Quem que você encontrou? Eliabe? Não. Abinadab? Não. Quem que você encontrou, Deus? Encontrei Davi. Aonde? No meio das ovelhas. É ele que eu quero. A estação que Davi está vivendo é como pastor de ovelha. Quando ele agora vê a afronta e resolve se candidatar para enfrentar o gigante, automaticamente ele está saindo de uma estação e está mudando de nível. Por quê? Porque quando ele pergunta: olha, o que acontece com o homem que derrotar o gigante? Seus irmãos vão dizer: olha, não vai ter imposto, a casa dele vai ter isenção de imposto, vai casar com a filha do rei, vai ser rico. Cara, o que eu quero mais do que isso? Eu vou enfrentar esse cara. Bota a armadura não dá certo. Tem que tirar, tem que devolver. É por isso que sempre que você vê alguém se espelhando em alguém, haja vista que é melhor a pessoa se espelhar num homem de Deus do que num traficante. É melhor a pessoa se espelhar numa mulher de Deus do que uma prostituta aí na rua. Não é errado espelhar, mas você precisa descobrir a tua identidade, o teu propósito de existência, para que você existe. Depois que você entende o porquê que você existe, acabou. As coisas vão fluir ao natural. Vai funcionar ao natural, não do teu jeito, do jeito dele. Você entendeu que você é uma engrenagem dentro do corpo. Por mais que você possa ser um coração, aquele que bombeia sangue, e sem o coração você não vive, ele vai bombeando sangue. Se o coração parar, os outros órgãos param, o corpo para. Então, cada um de nós, na sua identidade, na sua função certa, funciona. Cada um de nós, fluindo naquilo que foi chamado, o reino avança. O reino não paralisa, o reino avança. Quando Davi, ele olha para o gigante, e ele diz: olha, tu vens a mim com espada, lança, escudo, mas eu até tentei vir contra ti com a armadura de Saul, mas não deu certo. Então, já que a armadura do rei não dá certo em mim, porque quem era para assumir esse negócio era o rei, mas já que ele é um covarde, e já que os demais soldados são todos covardes, eu vim. Veio para quê, Davi? Eu vim para te matar, eu vim para te derrubar, eu vim para acabar com a tua festa. Uma pessoa que entende a sua identidade, o seu propósito de vida, irmão, ele acaba com a festa do diabo. Ele acaba com a festa do diabo. 40 dias o gigante vindo da terra de Gate e dizendo assim: olha, não existe nenhum homem aí nessa terra, nessa cidade de vocês. Vocês estão dizendo que são filhos do Deus vivo? Vocês são um bando de frouxos, vocês são covardes. Não tem ninguém que queira lutar comigo. Só que toda afronta, escuta isso e pega isso no teu espírito. Toda afronta, ela tem um prazo de validade. Não entendi, pastor. Toda afronta, ela tem um prazo de validade.
aquilo que você é afrontado, quem sabe diariamente, semanalmente ou mensalmente, ela tem um prazo de validade. Por quê? Porque é o ciclo natural da estação. À medida que você entende o ciclo que você está vivendo, que você está transicionando, que você está passando, você sabe entrar e sair de qualquer lugar. Você sabe entrar e sair de qualquer problema. Por quê? Porque você entendeu sua missão. Você entendeu o seu propósito de vida. Quando Davi olha para o gigante, pega a pedra e lança na testa do gigante, e o gigante cai, ele pega a espada do gigante, vai lá, arranca a cabeça do gigante. Ele mudou de estação automaticamente. Davi, o que você é agora? Pastor de ovelha? Já fui. O que você é agora, Davi? Matador de gigante. Davi, depois que ele vence o gigante, ao natural, a estação mudou, virou. O campo ficou para trás. Ele agora mudou de vida, mudou de nível. Embora ele muda de nível, já está um degrau acima, as pessoas já olham para Davi com outros olhos. Quem que é esse daí? É o filho de Jessé? Não, esse é o matador de gigante. Quem que é esse daí? É o pastorzinho de ovelha? Não, esse é o derrubador de gigante. Não mexe com ele, porque ele enfrentou quem ninguém queria enfrentar. Esse cara é perigoso. A estação virou. Quando a estação vira, quando a estação muda, ele agora arruma um problema, porque automaticamente quando você vai entrando para o caminho e quando você vai rompendo cada estação, o ciclo vai mudando, o ciclo vai virando, Deus vai te posicionando e te encaminhando para o lugar onde Ele quer que você esteja. Você vai arrumar inimigos. Aquele que deveria proteger, ele agora vira inimigo. Saul começa a perseguir Davi. E à medida que o cerco vai apertando, e Davi olha, diz, cara, eu só fiz um favor para ele. Eu só ajudei a nação. Por quê? Porque todo mundo estava com medo. Eu fui lá, matei o cara. Agora eles estão me perseguindo. Agora quem quer? O perseguido sou eu que tenho que morrer. Eu fui ajudar e ainda arrumei um problema. Quantos aqui já não passaram por isso? De tentar ajudar alguém a arrumar um problema? Quantos? Eu já passei por isso, irmão. Tentar ajudar alguém e a recompensa da ajuda é mais problema. Davi está assim. Pastor de ovelha, matador de gigante, agora é perseguido. Só que a cada estação que ele vai rompendo, que ele vai passando, ele vai chegando perto do propósito. Olha para a tua vida lá atrás. Olha o que você era, o que você fazia, onde você estava. Você já não está mais lá, por quê? Porque o tempo passou, a estação mudou. E ela vem mudando, dia após dia, semana após semana, ano após ano. Uns para melhor e outros para pior. Uns porque entenderam o seu chamado, a sua missão, a sua identidade, e outros porque ainda estão perdidos e estão batendo a cabeça e não sabem o que fazer da sua vida. Mas o tempo passou. O que você precisa entender é que nesse período de 12 anos que Davi, pastor, matador gigante, perseguido, todo o processo é necessário para ele chegar onde ele tem que chegar. Todo o processo é necessário. O processo é necessário, vou repetir. O processo é necessário. O que você vive hoje é necessário. O que você passa hoje é necessário. O que aconteceu com você no ano passado foi necessário. Pastor, mas eu não gostei. Tem coisas que aconteceu comigo também que eu não gostei, mas foi necessário. O dia que Deus me chamou e disse assim, meu filho, eu tenho um plano com você, eu tenho uma obra na tua vida. Eu disse sim, amém. O tempo passa. Um dia eu estou em casa sentado falando com Deus, antes disso tudo aqui acontecer. Deus falando comigo através do seu Espírito, disse assim, Michael, você se lembra quando você cuidou da primeira igreja? Eu disse sim, Deus, com 21 anos. Ele disse, pois é, 10 anos se passaram. O que você aprendeu nesses 10 anos que se passaram? Eu comecei a pontuar. E disse, eu conheci pessoas que não deveria ter conhecido. Caminhei com pessoas que não deveria ter andado. Fiz aliança com pessoas que não deveria ter feito. Conheci homens que se diziam homens de Deus, que na verdade eram lobos devoradores. Nesses 10 anos eu me decepcionei com pessoas, me frustrei com pessoas.
Nesses 10 anos eu caí, levantei, caí, tropecei, errei tentando acertar, errei querendo errar. Nesses 10 anos eu aprendi que nem todo mundo se pode confiar, nem todo mundo se pode levar para dentro da sua casa, nem todo mundo você pode dar um voto de confiança. Nesses 10 anos eu aprendi. Nesses 10 anos eu descobri que nem todo mundo que está em cima de uma plataforma realmente é um homem de Deus. Às vezes é um drogado, um viciado, um pedófilo, um assassino. Nesses 10 anos eu conheci pessoas que ao longo do tempo diziam ser uma coisa, mas pela convivência demonstraram ser outra. E fui falando, e fui contando para Deus o que eu aprendi nesses 10 anos de caminhada. Algumas coisas me fizeram sorrir, outras me fizeram chorar. Algumas coisas me promoveram, outras me prejudicaram. Alguns me circuncidaram, outros me castraram. Mas eu entendo que nesses 10 anos eu passei por tudo isso. E o Espírito Santo disse assim: pois bem, você aprendeu nesses 10 anos, agora você está pronto. Pronto para quê? Para começar tudo de novo? Não, para iniciar uma nova etapa, um novo ciclo. Repito, tudo o que aconteceu com você não foi obra do acaso. Tudo o que aconteceu comigo e aconteceu com você, e que te faz estar sentado nessa cadeira, e que te faz estar sentado na frente dessa televisão, assistindo essa transmissão, foi necessário que acontecesse. Por quê, pastor? Porque fazia parte do processo. 10 anos se passam e o desafio vem. 10 anos se passam e Deus disse assim: agora eu tenho um novo ciclo, uma nova estação. E se você pegou as coisas boas dessa caminhada, olha para dentro dessa mochila que você carrega, você já tem uma experiência, você já frequentou grandes convenções, já pregou para muita gente, agora filtra tudo isso. E nesse filtro que você vai fazer, segura aquilo que é bom. O que é bom você guarda. E o que não é bom, Deus, o que não é bom, você deixa para o seu aprendizado e não faça igual. Na vida você perde ou você... ou você ganha ou você aprende. Só que o perder, deixa eu usar essa expressão, o perder, vamos supor que você perca seu aparelho celular, o aparelho é teu. As pessoas vão tentar falar com você, não vão conseguir, porque você perdeu o meio de comunicação. Agora vamos supor que eu pego o telefone do Joel. Peguei o telefone do Joel emprestado, saí e esqueci em algum lugar. Quem perdeu foi eu, foi ele? Foi ele, por quê? Porque era dele. Então, quando as pessoas se afastarem de você, e isso desde outubro do ano passado que acontece na nossa casa que eu digo a nossa igreja, algumas pessoas que saíram me procuraram de novo, quero voltar. Eu digo: não, fica onde você está, seja bênção aí. Pastor, a gente perdeu? Não, a gente não perdeu. A gente só perde aquilo que é nosso. O que não é nosso a gente não perde. Ou seja, se não era nosso e foi embora, a gente não perdeu nada. Quem está entendendo o que eu estou falando? Você só perde aquilo que é teu. Pastor, mas fulano foi porque nunca era daqui. Pastor, mas tal pessoa saiu porque não era, o projeto não era para essa casa, para esse lugar. Aquilo que é para acontecer aqui, vai acontecer aqui. Aquilo que é para acontecer lá, vai acontecer lá. Aquilo que o plano e o projeto que Deus tem para essa casa, vai acontecer. Queiram as pessoas ou não queiram, queiram o inferno ou não queiram, vai acontecer. Quem está entendendo o que eu estou falando? As coisas vão acontecendo ao natural. As estações, elas vão mudando naturalmente. Davi, depois de perseguido, Saul morre pela própria espada. Fique de pé comigo e a banda já pode subir para cima. Saul morre pela própria espada. É 9h20 já. Quando Saul morre pela própria espada, Saul vai reinar sobre Hebrom, vai reinar sobre Judá. E quando Davi está reinando, depois que Saul morre pela própria espada, a Bíblia vai dizer que o exército de Israel, Jerusalém, vem até onde está Davi, e vai dizer assim: Davi, chegou o tempo.
Davi, você se lembra daquilo que Deus ele falou há 12, 15 anos atrás? Eu lembro. O que aconteceu, Davi, nesses 12, 15 anos atrás? Pega um papel, pega uma caneta, escreva, porque vai dar um livro. Vai dar uma história. Só que esses 12, 15 anos que foi necessário que acontecesse, que se passasse, ele traz as ferramentas que você vai precisar usar lá na frente. Pastor, não entendi. Tudo aquilo que aconteceu com você, ou que ainda acontece com você, é uma ferramenta que amanhã alguém vai precisar, e você tem essa chave, você tem essa ferramenta. Então, jamais diga assim, eu não merecia passar por isso, eu não deveria passar por isso. Deveria e teria que passar por isso. Por quê? Porque é uma ferramenta que Deus está agregando na tua bagagem para ali na frente, porque ali na frente tem alguém que vai precisar dela. Quantas pessoas você já levantou? Quantos casamentos você já restaurou? Quantas pessoas você, através do teu testemunho de vida, através da tua história, você jogou ela para cima? Por quê? Porque você já tinha passado por aquilo que ela estava passando. Tudo aquilo que acontece na sua vida existe um propósito. À medida que você entende que é necessário que as coisas aconteçam, porque Deus está forjando você, até você chegar ao lugar de governo. E lugar de governo que eu digo não é questão financeira, isso é de menos, dinheiro é nada. Lugares de governo que eu diga é nas regiões celestiais, no Espírito, porque no Espírito você comanda tudo. No Espírito você traz à existência aquilo que não existe, no Espírito. Mas você precisa aprender a governar a tua casa, governar a tua vida, governar a tua família e governar a si mesmo. Uma pessoa que não consegue governar os próprios sentimentos e as próprias emoções não consegue governar nada. Se você não consegue governar um pacote de bolacha que está na tua frente e você é vencido pelo pacote de bolacha, quem você vai governar, irmão? Você não vai governar ninguém. Se você é vencido por um doce, por um chocolate, e coloca na tua frente, e você não suporta até ver aquele chocolate abrir e comer ele, você não consegue reger as tuas próprias emoções, as tuas próprias vontades, você vai governar o quê? De que jeito? De que maneira? Não tem como. O que Deus está trazendo para a sua igreja nesses dias são fortalecer as estruturas de pessoas que assumirão lugares de governo. Por que criança não governa? Por que criança não governa? Porque o seu arcabouço verbal não está pronto, a sua competência dialogal ainda não está formada, não está preparada. Ele não pode assumir um lugar de governo, por quê? Porque ele não sabe falar. Ele não tem competência para isso. Fizeram um experimento com algumas crianças. Eu não sei se foi 5 ou foi 7 crianças que pegaram. E para analisar o comportamento dessas crianças, pegaram doce, chocolate. Levaram essas crianças para uma sala e na frente de cada uma delas colocaram um chocolate. E aquele que estava fazendo o experimento disse assim: olha, vocês, cada um de vocês, na frente de vocês tem um chocolate. Você pode comer esse chocolate. Só que, se vocês não comer esse chocolate aí, daqui 20 minutos vocês ganham mais um. Mas só os que não comer. 5 abriram e comeram. 2 ficaram olhando para o chocolate. Lambia a boca, mas não pegaram o chocolate. Desses 2 que souberam esperar e controlaram o seu desejo, controlaram a sua vontade, eles descobriram, tropeçaram numa ferramenta que estava dentro deles, sem querer, querendo. Foram 2 homens que foram os 2 homens que fizeram história nessa terra. Por quê? Porque entendiam que se governasse o seu interior, os seus desejos poderiam governar qualquer coisa. Se você é vencido pela batata frita, ou pelo chocolate, ou pela bolacha, enfim, pelo que quer que você seja dominado, você precisa entender que você é muito mais forte do que você pensa. Você é muito maior do que você imagina. Você é muito mais poderoso do que você possa imaginar. Eu concluo agora. A estação de ser pastor, a estação de derrubar gigante, a estação de ser perseguido, e por último,
a estação de governo, de comando. Eu não sei em qual estação você está. Você que está aqui, você que está nos acompanhando, eu não sei. Você precisa entender, pastor, eu entendi que há 20 anos atrás passei por isso, isso e isso, e hoje estou aqui. Pois bem, pastor, eu ainda estou passando por isso. Continue caminhando. Você está chegando na estação que Deus preparou para você. À medida que você entende que a tua vida aqui é como um trem que passa e nunca mais volta, você não perde mais tempo. Por quê? Porque você entende que cada estação existe um propósito. Cada estação, pessoas vão entrar, pessoas vão sair e você vai continuar. Cada estação, alguém sai, mas cada estação, alguém entra. Em uma estação você acha que perdeu, na outra estação tem tanta gente que não tem lugar para entrar mais ninguém. É fases, são ciclos que você precisa discernir nesses dias. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você e o Ministério de Louvor, após a oração, já vai cantar e eu encerro com os anúncios. Eu quero que você feche os teus olhos aí onde você está. Independente da estação que você esteja passando, independente do momento que você esteja enfrentando, acredite, Deus não perdeu o controle. E tudo o que está acontecendo faz parte do projeto em excelência que Deus escreveu para você. Todas as perseguições, todas as discussões, todas as tragédias que você viveu e que quem sabe você se culpa até hoje dizendo assim, Deus, por que eu passei por isso? Isso me machucou, isso me feriu, isso me faz carregar um trauma até o dia de hoje. Esse trauma está sendo substituído por uma experiência. Alguém vai extrair coisa boa desse trauma, alguém vai ser curado por causa desse trauma, alguém vai ser restabelecido por causa desse trauma. Ai, pastor, mas eu passei por uma perca. Alguém vai ser edificado por essa perca que você passou. O que você precisa é confiar e descansar naquele que um dia te escolheu, naquele que um dia não errou na escolha, apontou o dedo para você e disse, é você que eu quero, foi você que eu escolhi, e é você que eu vou fazer coisas grandes nessa terra. Sim, Pai, eu oro pelos teus filhos nessa noite. A minha oração, Pai, não é que o Senhor remova ou que o Senhor tire, não. A minha oração é que o Senhor derrame sobre eles a tua graça, pois como disse o apóstolo Paulo, a tua graça me basta, e o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Tem pessoas aqui, Deus, que já estão em lugares governando, tem pessoas aqui que já entenderam o propósito das frustrações, das angústias, dos traumas, mas tem pessoas aqui que ainda estão chorando e dizendo, Deus, por que aconteceu isso? Por que eu tenho que passar por isso? Ah, Espírito Santo, que vem do alto, eu te peço que esta pessoa venha compreender no seu espírito que ele está vivendo por uma estação, está em transição de uma estação para outra, e todo sofrimento é necessário, todas as experiências são necessárias, é uma bagagem que ele está levando consigo para ajudar pessoas lá na frente. Eu oro para cada um deles nessa noite, por cada um deles nessa noite, e ministro sobre eles, Pai, a paciência, a força, a coragem, resiliência sobre a vida de cada um deles, porque se eles entender que eles estão em um caminho, estão cumprindo uma missão, eles não vão desistir, mas cada batalha os fazerá mais forte, cada batalha os fazerá tirar força da fraqueza. Sim, eu oro sobre eles e ministro sobre eles coragem, força e vigor. Vamos adorar Jesus? Que vem para tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. Que ataque é capaz de fazê-lo olhar atrás e querer desistir? Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal, a dor
dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar, libera a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Que vem para tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. Que ataque é capaz de fazê-lo olhar atrás e querer desistir? Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal. A dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar, libera a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Aleluia. Você pode aplaudir ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Gente, eu quero dar a oportunidade a você poder ofertar na casa do Senhor essa noite. Nós não fizemos a oferta ainda. Nós estamos reformulando algumas coisas no nosso culto. Nós estamos deixando a oferta para o final.
Eu gostaria que você que tem a tua oferta, você que tem o teu dízimo, você que tem o teu voto, enfim, você que entende que a obra de Deus, ela caminha à base da tua contribuição. A obra de Deus, ela anda através do teu dízimo, da tua oferta, do teu propósito. Eu quero que você pegue o teu dinheiro, pegue a tua oferta, que a tua oferta na verdade é uma semente. Deixa eu dar uma chave para você aqui. Quem aqui já perdeu às vezes uma noite de sono por causa de dívida? Levanta a mão. Quase todos, né? Você sabia que a gente às vezes perde sono? Perdeu até os cabelos. Perde sono em vão. E até os cabelos em vão também. Sabia? Por causa de dinheiro. Você lembra quando Jesus conta a respeito do fazendeiro que semeia, depois vem o inimigo e lança o joio? O que ele faz depois que ele joga a semente? O que ele faz depois que ele planta a semente? Quem lê a Bíblia sabe. Ele planta a semente. Depois que ele planta a semente, ele vai dormir. E é quando ele dorme que o inimigo vem e semeia o joio. Ó, as crianças estão fazendo festa lá em cima. Ó. Quem sabe se eu repetir isso, eles vão dar glória de novo lá. Ele planta a semente. Pastor, e depois que ele planta, o que ele faz? Ele vai dormir. Por quê? Porque o que estava ao seu alcance ele fez. Que foi o quê? Plantar. Então, à medida que você confia em Deus, você não perde sono. Se tem uma pessoa que dorme pouco, mas dorme, sou eu durmo. Pouco, mas durmo. Eu e a Laura. Porque uma vez que você entende que é Deus que cuida de você, você não perde sono, irmão. Aprende com a Bíblia. Planta a semente, vira as costas, vai dormir. Por quê? Porque Deus está cuidando. Então eu quero que você pegue a tua oferta, pegue a tua contribuição, fique de pé. Eu quero orar. Pai, eu quero abençoar os teus filhos que vão ofertar nesse momento. Entendemos, Pai, que a tua palavra diz que o homem semeia, e depois que ele semeia, ele descansa. Depois que ele semeia, ele dorme. Nós queremos descansar cada vez mais na tua palavra, entendendo, Senhor, que o Senhor tem cuidado de nós dia após dia. Fazemos isso com alegria. E aquele que crê diz: pega a tua oferta e vem, traz até o altar. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Libera a palavra, profetiza sem parar. Nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Gente, olha para mim. Olha para mim. Quem vai comer sábado à noite? Diz eu. Todo mundo vai, né? Todo mundo vai jantar sábado à noite. Nós estamos promovendo a noite do X aqui na igreja. Para quando, pastor? Sábado à noite. Nós vamos ter a noite do X. Nós fizemos os cartões. Eu quero pedir. João, vem aqui. João Paulo. Nós fizemos os cartão e eu fiz uma conta aqui por baixo, ó. Se cada um de vocês levar 2 ou 3, nos ajudar, a gente libera todos esses cartão. Pastor, paga agora? Não, paga no sábado. No próprio sábado você vai pagar. A gente fez 50, tá bom? Pastor, quanto que é? Hã? Tem 60? Tá sobrando 10 então. R$20, tá bom? R$20. Come um X no amarelo com 20 pila ou não? Não, né? Hã? R$20 é muito barato. Você vai, é um combo com X e também refrigerante, tá bom? Você vai poder comer aqui na igreja. Eu estava até pensando da gente passar um filme aqui no sábado à noite. Quando
pessoal come, né? De repente, enquanto o pessoal come, a gente bota um filme aqui, vai ser bom demais. Para quê, pastor? Para a gente estar junto, irmão. Para a gente ter esse momento de comunhão. Então, eu gostaria que você levasse 2, aqui, João, ó, dá 2 para cada um daqui, dos que estão aqui em cima, e depois desce e dá 2 para cada um de quem está lá embaixo, tá? Você leva 2, quem sabe a tua família já deu 3, 4, 5, vai ter mais cartão, tá bom? Lá no número, no grupo da igreja, quem está lá, se você precisar de mais cartão, manifesta lá no grupo, tá? No número da secretaria da igreja, que você pode adquirir mais cartão para pagar no próprio sábado, tá bom? Bateu os 50 cartão, a gente encerra, só vai ter 50. Então, nos ajude. Aqui tem mais, João Paulo, ó. Pedro, ó, ajuda o mano ali. Dá 2 para cada um lá embaixo. Dá uns para ele ali. 2 para cada um. Se precisar de mais, quem sabe a tua família, teus filhos, genro, nora, vai precisar de mais, no número da secretaria você chama e a gente vai estar direcionando isso aí para você lá, tá bom? Desde já, então sábado a gente tem a noite do X e domingo nós temos nosso culto de Santa Ceia. Domingo nós temos uma grande festa de celebração da nossa Santa Ceia e os demais anúncios a gente dá no domingo. Abra a tua mãozinha direita assim. Vamos agradecer a Deus. Pai, obrigado por esse culto, obrigado por essa palavra. Nos despeça agora não da tua presença, mas sim, encerramos esse culto, entendemos que continuamos e permanecemos na tua presença. Pai, conduz os teus filhos em paz, em segurança, e que amanhã, sexta-feira, seja um dia de poder receber vitória e receber milagre. Eu abençoo os teus filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem recebe diz, Deus abençoe, vai em paz.